poder, opulência e lições que atravessam milênios. Hoje, mergulhamos na vida dos homens mais ricos da Bíblia. Uma jornada entre o dinheiro, a fé e o limite perigoso da má-fé. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. O Samuel viu que eu lancei um livro. Acho que foi a Magda que falou aquela vez, pediu para eu falar sobre dízimo, uma coisa assim? Flávia, foi a Flávia? Não foi? Ah, foi Flávia. A Flávia? Ah, tá. Flávia, professor, Flávia. Isso, legal. Eu lembro que tinha sido uma mulher que tinha falado, comenta um pouquinho, eu falei, mas aí é complicado final daquele tempo que a gente teve junto aqui, né? Aí o Samuel sugeriu que eu falasse sobre o tema do novo livro meu que saiu, que é uma mistura daquele assunto do dízimo com um outro assunto que eu tinha escrito. Eu escrevi 2 livros e publiquei, um em 2010 e um em 2011. 2010, o livro Dízimo, o que é, para que serve, sua história e função social. Por quê? Por causa desse contexto em que eu vivia, né? De muita pedição de dinheiro, distorção sobre a finalidade do dízimo, aquela história das ofertas, de desafio, você dá tanto, Deus te dá 1000 vezes mais, 100 vezes mais e tal. Eu vivi dentro desse contexto. Eu me converti na Assembleia de Deus Bom Retiro, pastor Jabes Alencar, em 1991. Era uma igreja. Depois, com o passar dos anos, o tom das mensagens mudou. O time de pregadores mudou, geralmente convidados de fora, vocês acompanham. E eu dirigia a escola dominical ali, era uma escolinha modesta, 600 e poucos alunos a escola dominical, né? E, tem mais aluno do que muita escola do governo aqui, do estado, né? Isso aqui é verdade. E era uma turma grande, o pessoal me pressionava, né? Os professores me pressionavam, alunos, né? Pô, você está vendo o que está acontecendo aí? Você não fala nada? Eu não sou da diretoria, né? Eu vou falar o quê? O que eu posso fazer é ensinar vocês, né? Vamos ver na Bíblia, o que o cara falou? Ele falou tal coisa, então vamos ver se isso tem na Bíblia. Eu mostrava que a Bíblia estava contradizendo as pregações. E o Jabes era uma pessoa que era muito corrido, então a gente não podia sentar com ele toda hora, não dava para sentar. E era raras as vezes que eu conseguia me reunir. Eu não era da turma do funil ali, né? E uma vez eu perguntei para ele, falei, pô, Jabes, você precisa ajudar a gente aí, porque você traz uns pregadores malucos aqui, pô, os caras fazem uns negócios de maluco aqui no púlpito e depois eu que sofro lá embaixo na escola dominical, né? Ele, o que você faz? Eu mostro na Bíblia que eles estão errados. Ele falou assim, tá certo, é isso daí mesmo, bora para frente ganhar uma para Jesus. Ele sempre falava isso. Então vamos bora para frente ganhar uma para Jesus, né? Mas eu fiquei indignado. E eu escrevi um texto uma vez que deu um baita bafafá lá, né? O sujeito falou que para Deus, ele pegou um texto dos Salmos e falou assim, que para Deus agir na terra, Deus tinha que pedir autorização para os homens, porque o Salmo diz lá, a terra deu-a aos filhos dos homens, então é nosso. Então, qualquer pessoa de fora, seja Deus, seja um ET, para fazer qualquer coisa aqui, precisa da autorização da gente. Gente, eu já estava agoniado, eu escrevi um texto e teci a lenha, né? E repercutiu muito mal. Enfim. Aí eu escrevi esse livro sobre o dízimo para esclarecer o dízimo. Quando começa, como é que se desenvolve, qual a finalidade, quais os textos. Eu li tudo que tinha sobre dízimo na Bíblia, tudo, versículo por versículo. E comentários das pessoas pró e contra. E no ano seguinte, 2011, eu lancei um livro para criticar essa ideia de oferta, de desafio, que você tem que dar uma oferta de R$1.000, Deus vai te dar 100 mil. Dá o seu carro, que Deus vai te dar uma frota. Dá uma casa, que Deus vai te dar um condomínio. Lá, os caras falavam isso mesmo. Então, o nome do livro era O Segredo dos Homens Mais Ricos da Bíblia. Aí eu peguei os 3 mais, né? Tinha 4, né? O Jó eu deixei de fora. Eu peguei Abraão, estava desviado. Abraão estava na idolatria. Jacó estava desviado, Salomão estava dormindo. Né? E foram 3 homens ricos. Né? Então, eu mostrei no livro o quê? Que a iniciativa da riqueza não parte do homem. A iniciativa parte de Deus, é um projeto de Deus, é uma promessa de Deus. Né? Então, esse era o segredo. O segredo é que, já estou contando aqui. Aí, agora eu juntei depois os livros e saiu agora juntando os 2 livros. Eles gostaram do título, O Segredo dos Homens Mais Ricos da Bíblia. O subtítulo é Dinheiro, Fé Cristã e Má Fé. Né? Então, por aí já
o meu tom de crítica a esse tipo de comportamento já fica esclarecido aí. Então, eu li todos os textos que falam, eles usam muito a lei da semeadura, né? Que é um dos argumentos que eles mais batem para poder extorquir dinheiro na igreja, né? E quando se considera, por exemplo, o livro de Jó, em que essa ideia da retribuição de Deus, né, ela ser um negócio matemático, né, eles não entendem um contexto bíblico ali, que os amigos de Jó, eles estão operando pela sabedoria do mundo aí, né? Olha, Deus é bom e castiga o mal. Se o sujeito está passando por um mal, é porque ele transgrediu a lei de Deus. Então, ele precisa confessar o pecado. É essa a ideia. É um silogismo, né? É um tipo de silogismo. Magnésio é bom para dor do estômago, areia contém magnésio. Então, coma areia e você vai curar a dor do estômago, né? Você parte de premissas corretas e chega numa conclusão errada, né? Então, se Deus é bom e pune o mal, e o sujeito está passando por um mal, então é porque Deus está punindo o mal que ele cometeu. Então, Jó precisava confessar o seu pecado. O único problema é que eles não consideraram a graça de Deus, não consideraram o que Deus falou, né? Jó é o sujeito sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, né? No capítulo 2, o próprio Deus fala que ele foi provado sem causa, né? Então, ali, Deus está dando testemunho. Os amigos de Jó não sabiam dessa história. No final das contas, o próprio Deus fala, esses caras estão errados, né? Eles erraram na avaliação, agora eles vão ser alvo da graça se Jó interceder por eles, né? Então, é muito isso que se faz. Muita gente cita a lei da semeadura, e para ajudar ainda tem uma literatura, esta bíblica que circula aí, né? Agora tem menos um pouco, né? Mas houve uma fase, nos anos 2010, mais ou menos, teve muita venda dessas literaturas que misturavam ficção com fato, né? Pega um Dan Brown, por exemplo, ele pega fatos históricos acontecidos e, em cima disso, ele constrói uma ficção, né? E muita gente não sabe discernir isso, não consegue ver que ali é uma construção literária, né? Então, eu trabalhei em cima disso para desmontar, tentar desarticular esse pensamento e trazer para o contexto bíblico, para mostrar o que diz a Bíblia, né? Então, vou ler um texto aqui de Ageu, só para a gente abrir oficialmente essa mensagem, e depois eu vou trabalhar alguns pontos de maneira panorâmica, e a gente abre para pergunta, resposta, diálogo, aí como a gente fez da outra vez, né? Ageu 1, versículos 5 e 6 diz assim, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então, em essa lei da semeadura, o sujeito vai dizer, né, que você precisa colocar a sua vida no altar, mas você também precisa fazer os desafios de fé. A lei da semeadura tem aí, eu peguei uma concordância exaustiva, e tem pouco mais de 100 vezes que o verbo semear aparece na Bíblia. Um pouco mais de 100 vezes. A maior parte dessas ocorrências são textos lá da lei, estão lá no Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E elas são rigorosamente sobre o plantio, sobre a agricultura, que era a atividade que os judeus realizavam naquela época. A outra parte disso são aplicações em metáforas, em parábolas, em uso para ilustrar uma verdade bíblica, né? Isso na Bíblia não aparece como uma lei. A lei da semeadura, ela acontece no ambiente real da agricultura do passado, de 3.000 anos atrás, de 2.500 anos atrás, e quando chega nos tempos de Jesus, ela não é para ser tomada ao pé da letra. Então, isso não é uma lei. A lei da semeadura não é uma lei como uma lei enquanto princípio de fé para o cristão, né? Tá? Vamos só introduzir essa informação e vocês segurem ela para a gente trabalhar com ela mais à frente. O conceito de riqueza e de prosperidade
conceito de riqueza e prosperidade na cabeça das pessoas e no sentido bíblico, ele não tem uma conexão direta, né? Eu preciso desmistificar essa ideia de que riqueza financeira e prosperidade bíblica são sinônimos. E as pessoas trabalham com essa ideia. E não, né? A prosperidade da bíblica, o shalom, envolve não só a paz, mas saúde, bem-estar, integridade. É uma palavra que tem uma gama de possibilidades de tradução para várias áreas da vida, né? Shalom não é simplesmente paz. Dependendo do contexto, vai ter outro significado. Já a riqueza é o acúmulo de bens, o acúmulo de recursos financeiros, que foi criticado em muitos contextos. O próprio Jesus trabalhou com essa ideia. O jovem rico, o sujeito que recolheu lá uma quantidade muito grande, uma parábola, né, do sujeito que foi lá e construiu celeiros, ampliou seus celeiros, e aí Jesus foi perguntar sobre a alma dele, né? Como é? Vão pedir a sua alma, o que você vai dar em troca? Né? Então, há uma distinção entre esses dois conceitos. O conceito de prosperidade bíblica, né? O sujeito pode ter pouco e ter paz, ter saciedade, ter uma vida tranquila e está bem, está tudo bem para ele se ele não é rico, mas ele tem comunhão com Deus, ele tem uma riqueza espiritual, ele tem um valor espiritual que não se compra, e a riqueza. Tem gente que, tem até um ditado interessante que fala, né? Diz que o sujeito é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Isso aí. É interessante você parar para pensar nessa frase, né? A única coisa que o cara tem é dinheiro, ou seja, o cara não tem uma virtude, não tem um valor, não tem valores de vida, não tem valor moral, não tem carisma, não tem afeto pelas pessoas, só tem dinheiro. E é o que muitas vezes o dinheiro faz realmente com as pessoas, né? Acaba desmontando toda uma bagagem moral e virtuosa que a pessoa poderia ter, né? E aí a questão da má fé, que eu coloquei no subtítulo, né, dinheiro, fé cristã e má fé, está ligada à teologia da prosperidade, que muitas vezes distorce promessas no Antigo Testamento, feitas especificamente para Israel, e tentam aplicá-las como fórmulas mágicas de enriquecimento na igreja moderna, né? Pega, por exemplo, aí o famoso versículo lá de Deuteronômio, que diz que o Senhor fará de você cabeça das nações e não cauda, né? Aí a pessoa para por aí, né? Deus vai te colocar por cabeça, Deus vai te colocar por cabeça. E a pessoa gosta da ideia, né? Eu vou liderar, eu vou ser o cabeça de tudo. Aí, dois problemas, né? O primeiro problema é que ela para no ponto final, mas o versículo continua, né? E logo que continua depois do ponto final, diz assim, se obedeceres os mandamentos do Senhor. Então, a promessa está vinculada a um mandamento. E esse mandamento engloba uma conversão. Quando você pega o texto lá de Deuteronômio, naquela situação que eles estão para entrar na Terra Prometida, então uns são colocados no Monte Ebal, outros no Monte Gerizim. E um monte, quem está no monte vai dizer quais são as maldições. E quem está no outro monte vai ler as bênçãos. E quando fala todas as maldições, em seguida, é dito o quê? Quando você se converter, aí o Senhor vai fazer prosperar você, prosperar sua esposa, prosperar o seu filho, prosperar o seu servo, prosperar o seu animal, tudo vai prosperar, mas vinculado a essa condicionante que é a conversão. Só que ninguém menciona isso, né? Aí, quando você pega a quebra de maldição lá da década de 90, né? Todo mundo vendeu livro sobre aquilo ali, mas ninguém falou sobre essa condicionante que era a conversão. Então, esse é o primeiro problema de se colocar esse versículo como uma lei, né? Deus vai te pôr por cabeça. E o segundo é que essa era uma condição para Israel no Antigo Testamento. Deus me livre de Deus me colocar por cabeça, né? Por quê? Porque eu sou membro do corpo de Cristo e até onde eu sei, a gente tem 2 teólogos aqui, pelo menos, que eu conheço, Cristo já é a cabeça da igreja, não é? Então, se Deus vai me colocar por cabeça, ele vai tirar Cristo, vai ficar eu. Aí eu prefiro que não coloque. Me deixa como mão para escrever, me deixa como olho, me coloca em qualquer outro lugar do corpo. Mas já tem uma cabeça e vai bem, obrigado, né? Então, não quero ser cabeça de corpo de igreja. Então, é uma leitura anacrônica, né? Pega uma situação do passado e tenta trazer para o presente. Então, não funciona. Bem, eu já antecipei para vocês aí, mas vou
repassar os homens mais ricos que eu usei, né? Eu analisei a riqueza desses 3 personagens bíblicos e vi que a fortuna deles não era proveniente de nenhum tipo de desafio de fé, mas de princípios sólidos que eles respeitaram a soberania de Deus na vida deles, né? Em situações em que Deus prometeu o que realizaria. No caso de Abraão, a riqueza veio por meio da aliança, o segredo da riqueza foi o resultado de uma chamada divina e uma aliança soberana na vida de Abraão, né? Aí tem as passagens de Gênesis 12, tem um chamado dele, Gênesis 14, né? O Senhor diz para sair lá da terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu mostrarei, né? Não mostrou nada, né? Ele tinha que sair primeiro. Então, se Abraão não saísse, não ia ter direcionamento. Então, é o salto, que Kierkegaard chamou de salto da fé, né? Ele dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. Então, ele precisou sair, e aí Deus deu o direcionamento, né? Fez dele um pai de muitas nações, os semitas todos, né? Tanto judeus como árabes, provenientes de Abraão. E Deus trabalhou tanto num grupo quanto em outro, né? A Gênesis deixa isso muito claro, né? Tem as 12 tribos de Israel, tem os 12 príncipes dos descendentes de Ismael, os grupos árabes, e o próprio Deus falou, olha, a filha da escrava e tal, despede, mas eu vou fazer crescer esse povo também, como fez, né? Hoje a nação árabe é muito maior do que os próprios judeus em questão de número de população, né? Bom, o ponto aí foi que Abraão entendeu o propósito de Deus, recusou os bens do rei de Sodoma, né? Que o rei de Sodoma queria enriquecer Abraão. Ele falou, não, eu não vou aceitar nada que você me der, para que amanhã ou depois você não venha dizer que enriqueceu Abraão. Então, Abraão foi rigoroso na obediência, né? Isso é muito bom destacar, porque é uma coisa que quase não se fala, né? Ele poderia ter prosperado mais até, né? Mas ele se apegou estritamente à promessa de Deus. Então, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, não sabia como, é por isso que ele se torna um pai da fé. É um homem cheio de falhas, né? Tem várias falhas na vida de Abraão, mas em termos de fé, ele acertou em muitos pontos, né? O segundo homem foi Jacó. Jacó é curioso, porque Deus fala que ele está desviado, né? Tinha amado uma presepada lá com o irmão, a mãe orienta ele a fugir, ele está fugindo, deita, dorme no deserto e Deus se revela para ele. E aí, ao se revelar, né, ele cai ali com espanto e diz que está nas mãos de Deus e que vai se submeter a Deus, e Deus fala, eu vou prosperar você. Ele podia ficar quietinho, né? Se ele fosse um sujeito egoísta, ele podia ficar bem quietinho, né? Mas ele falou assim, se o Senhor me levar e me trouxer de volta, eu vou dar o dízimo de tudo. Ele podia ter poupado, né? Essa grana do dízimo, né? Porque Deus não exigiu nada dele, né? Mas ele falou, eu vou dar o dízimo de tudo. E ok, aconteceu assim. Deus prosperou ele, deu estratégia, deu inteligência, ele foi muito sagaz, né? Ali na casa de Labão, teve muitos problemas, vocês conhecem a história. Ele começa a vida só com um cajado e volta com uma riqueza, rebanhos, família, escravos, filhos. Ou seja, a riqueza de Jacó vai demonstrar que a bênção de Deus ela se manifesta também na obstinação, na sagacidade, na gestão do que ele estava trabalhando ali, né? Não foi desonesto, ele combinou uma coisa com Labão, ele foi até enganado, né, algumas vezes, mas no final das contas ele falou, olha, as ovelhas de um jeito vão ser suas, as minhas vão ser as outras, e ele trabalha para que aconteça a prosperidade dele, ele não está enganando ninguém, ele usou um recurso. Aí tem aí umas discussões que a biologia diz que aquilo ali acontece mesmo, se você colocar uma ovelha dentro de um quarto branco e uma acasalar com a outra, vai nascer ovelha com a pele, com pelo branquinho e tal. Eu já li algumas coisas sobre isso. Eu não sou geneticista, não sei até onde isso funciona, né? Mas diz que foi uma sabedoria de Deus dada a Jacó, né? E por fim, Salomão, né? A riqueza da sabedoria. O segredo foi
um bônus, né? Ele pediu sabedoria para governar, pediu senso de justiça para lidar com o povo, ou seja, ele não pensou em si, ele pensou no serviço, né? O serviço que ele poderia prestar ao seu povo, sendo colocado como rei. E aí Salomão, então, ao não buscar isso, né, ao buscar o preparo intelectual, espiritual, a riqueza foi uma consequência da excelente administração e aí no prestígio internacional que ele alcançou e riqueza material também, como há testemunho até da Rainha de Sabá, que, onde já se viu, tudo que tem aqui no seu templo, no seu palácio, é sobreexcelente e tal. Então, esse é o aspecto dos homens mais ricos da Bíblia, né? O que a gente pode aprender com eles? A gente pode aprender que o projeto de riqueza, de enriquecimento de alguém, vai surgir a partir de uma iniciativa divina, né? Não há nada que a gente possa fazer a não ser trabalhar de maneira séria, com excelência, e até há muitos anos atrás, quando surgiu esse negócio de ISO, né, padrão de qualidade, lá nos anos 90, 95, 96, eu escrevi um artigo chamado ISO Cristão, né? Saiu num monte de jornal, naquela época tinha jornal, revista, saiu na CPAD, e aí o ISO Cristão falava o quê? O padrão de excelência que o cristão deve ter, né? Quando vai trabalhar, né? Deus falou para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, né? Paulo escreveu aos Colossenses, né? Tudo quanto fizeres, fazer como se fosse ao Senhor, esperando dele a recompensa. Então, você vai fazer alguma coisa para Deus, faça com excelência, faça o melhor, né? Procure fazer o melhor, procure fazer com atenção, procure ter um diferencial, né? Não fazer de qualquer jeito. Então, é um padrão de qualidade que o cristão tem. Até uma frase interessantíssima, me escapa agora o nome dele. Ele foi o CEO da Porsche. Não é presidente, né? O CEO é uma outra coisa, né? Ele era o CEO da Porsche, que é um dos carros mais caros do mundo, né? E uma vez ele disse uma frase, que essa frase tem na internet, um monte de gente usa, eu usei já não sei quantas vezes. Ele disse o seguinte, contrate caráter e treine habilidade. Isso é interessante porque o lugar que você pode encontrar pessoas com caráter deve ser na igreja, né? Deve ser na igreja. E treinar habilidades, ele fala o quê? Se você contratar uma pessoa, se ela não tiver caráter, não tem o que fazer com a pessoa. Agora, habilidade, a empresa paga uma faculdade. O que o cara quer ser? Engenheiro? Engenheiro elétrico? Engenheiro projetista? Ele quer ser um administrador? Ele quer trabalhar no financeiro? Ele quer trabalhar na contabilidade? Não importa onde ele quer trabalhar. A empresa paga e ele vai desenvolver uma habilidade. Agora, se a pessoa vier sem caráter, a empresa não tem o que fazer por ela. A empresa não tem o que fazer pela pessoa. Então, você veja, uma empresa de alta tecnologia como a Porsche, os carros de altíssima tecnologia, né? A empresa procura aquilo que a gente tem na igreja, pelo menos a gente deveria desenvolver na igreja, né? Caráter, personalidade, caráter de Cristo, o fruto do Espírito, são coisas que nós temos e o mundo procura. Então, a gente tem muito recurso espiritual, inclusive, para sermos melhores do que a média da sociedade, né? E aí a segunda parte do livro, desculpa, a questão do dízimo, né? Aí recontextualizando o tema da semeadura, os cristãos não devem ler a Bíblia a partir do Antigo Testamento somente, ficar lá, né? Que é o que muitas vezes é feito e que é a causa boa parte dos problemas dentro da igreja. Ler o Antigo Testamento e ficar no Antigo Testamento, né? Lá tem promessas interessantes, tem passagens interessantes, tem histórias interessantes. Mas o cristão precisa ler a Bíblia a partir da lente do Novo Testamento, né? Porque é o Novo Testamento que está a chave para se interpretar toda a Bíblia. No Novo Testamento, você interpreta o Novo Testamento e o Antigo, né? No Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento, o texto de Hebreus 10 fala o quê? No passado, eles tinham sombras. E agora, a gente vê a imagem formada, pronta e acabada. Então, no Antigo Testamento, surge a ideia do dízimo. Então, no Novo Testamento, semear não é investir dinheiro para receber em dobro, como é prometido por muita gente, né? Mas
semear aparece a palavra no Novo Testamento, mas com a conotação de ajuda aos necessitados, né? E apoiar quem ensina a palavra de Deus. No caso, Paulo fala, o obreiro é digno do seu salário, né? Então, aqueles que ensinam são dignos de redobrada monta. Então, Paulo menciona isso no sentido de dar sustento para quem está levando a palavra de Deus. Tem as citações de Paulo que falam a respeito do dízimo, 2 Coríntios 8, Gálatas 6. O pessoal, às vezes, eu já vi gente usando Hebreus para apoiar a ideia do dízimo no Novo Testamento, mas eu sou dizimista, entendo que o Novo Testamento fala sobre isso, mas Hebreus não foi escrito para defender o dízimo. Quando se fala que o dízimo foi pago ali, é para defender a superioridade de Cristo em relação às alianças do Antigo Testamento, né? No caso, ali está falando de Melquisedeque. Então, a carta aos Hebreus é uma carta para demonstrar a superioridade de tudo aquilo que Cristo fez, em relação a Moisés, em relação à lei, em relação aos sacerdotes, em relação ao sacerdócio, né? E as alianças do passado, superior aos anjos, superior aos profetas, tudo isso. Agora, quando a gente vê 1 Coríntios 16, diz lá que quanto a coleta para o povo de Deus na Judéia, era para fazer como Paulo havia ordenado às igrejas da Galácia. Eram várias igrejas nessa região da Galácia. No primeiro dia da semana, ele fala, cada um de vocês separe uma quantia, e ele diz, de acordo com a sua renda, ou seja, proporcional com a renda, de acordo com o que você ganha, né? Reservando para que ele não precisasse fazer um apelo, fazer coleta quando ele chegasse. Então, o Novo Testamento fala mais sobre contribuição financeira do que qualquer outro aspecto da igreja. Dar ofertas aos outros serve como exemplo de que a pessoa ama a Deus. Tiago mostra isso, 1 João 3 mostra isso, né? Que é o resultado de uma vida que primeiro foi entregue a Deus. Então, a pessoa que se entregou a Deus, ela tem que ter algum tipo de confiança em Deus. E essa oferta, esse dízimo, vai ser executado nesse aspecto da confiança com Deus, pensando na obra e com liberalidade, mesmo na pobreza, né? 2 Coríntios 8 fala assim, mesmo pobres vocês contribuíram. Claro, de acordo com os seus bens. Paulo deixa isso muito claro, né? De acordo com a prosperidade que o Senhor deu àquela pessoa. 1 Coríntios 16 fala a respeito disso. Então, no Antigo Testamento surge essa condição de ofertar por meio de dízimo, de dar o dízimo. Alguns falam devolver, alguns falam pagar. Mas quando surge esse aspecto dentro da lei de Moisés, surge com uma função social muito clara. O dízimo bíblico ele era essencialmente fundo de justiça social. Eu sei que esse termo justiça social é meio confuso, porque a gente tem um advogado aqui, né? Justiça social é quase que uma contradição de termos, né? Não tem como fazer justiça social. Justiça é individual, né? A justiça é individual. Eu pego, os caras da rua de baixo aqui bateram no meu filho. Então, vamos lá, vamos acabar com todo mundo da rua de baixo. Mas não foi todo mundo da rua que bateu no meu filho. Estou dando um exemplo, né? Então, vamos fazer. Aquela sociedade da rua de baixo é tudo maloqueiro. Então, pronto. Você está sendo injusto, né? Porque generalizou. Então, tem que pegar, tem que levantar, tem que fazer investigação, ver quem é que cometeu o crime, quem é que incitou, quem é que colaborou, quem é que facilitou, e punir de acordo com a gravidade da participação de cada um, né? Então, o dízimo bíblico ele era essencialmente um mecanismo de compensação das desigualdades sociais, né? Então, ele começa, sempre que aparece o dízimo, na primeira parte do Antigo Testamento, ele tinha lá uma destinação, né? Órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Eu chamo de o tripé, eu chamo esse grupo de tripé da vulnerabilidade. Órfãos, não tinham os pais para sustentá-lo, viúva, não tinha os esposos, e os estrangeiros estavam longe da sua terra, não tinha como plantar na terra e colher dela, né? Então, basicamente, essa turma. E também os levitas, por quê?
porque eles não receberam um pedaço de terra na terra prometida. Então, a função deles era servir ao Senhor, servir o culto à casa do Senhor. Então, as outras tribos tinham que alimentá-los, sustentá-los, porque eles estavam a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus ali no templo. Então, esses eram os destinatários originais que a lei previu. Então, você vai pegar, como eu fiz, os textos do Antigo Testamento, você vai ver que sempre esse tripé aparece: órfão, viúva e estrangeiro, e os levitas. Então o texto vai seguir, o Antigo Testamento vai seguir e tudo mais. Quando esse povo é exilado, judeus vão para o exílio na Babilônia, né? A Síria e a Babilônia atacam, leva a turma do norte, Israel leva a turma do sul, Judá, leva para o exílio, eles passam um tempo lá, e na volta é que acontece uma mudança que é interessante notar. Quando eles voltam, ali no livro de Neemias, você lê o livro de Neemias, determinados versículos, você vai ver que esse tripé desaparece. Quando Neemias vai reler a lei, explicar a lei para o povo, fazer a lei ser implementada no país de novo, por quê? Porque eles tinham ido para o exílio, porque não observaram a lei, tá certo? Aí, já na leitura, esse tripé desaparece. Não se fala mais em órfão, não se fala mais em viúva e não se fala mais em estrangeiro. Agora, o dízimo era destinado a quem? Aos levitas, aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Então, a partir de Neemias para frente, é que o destino do dízimo muda. Órfão, viúva, estrangeiro, esquece. Essa turma não vai mais receber dinheiro. E aí vai. O tempo vai passar, 100 anos, 200 anos mais ou menos, até que chegamos aonde? Chegamos a Neemias, a Malaquias. Quando chega em Malaquias, que é a outra distorção que muitos pastores cometem, né? Eles vão citar um texto para acusar a igreja, né? Que a igreja está roubando a Deus, onde já se viu, vocês não dão dízimo, vocês estão roubando a Deus, blá, 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 é só acusação. E eles vão citar o quê? Capítulo 3, versículo 10. Aí está outro problema que eu identifiquei. A profecia não começa no capítulo 3, a profecia começa um capítulo antes, capítulo 2. E quem são os alvos de Deus na profecia? Justamente a turma que estava recebendo o dinheiro do dízimo. Né? Sacerdotes, Deus começa criticando o sacerdote, que era o líder. Depois, no mesmo capítulo, ele vai criticar os levitas, que estavam recebendo dinheiro. E aí, depois, ele vai falar que o povo, no final, ele vai falar o quê? Toda a nação estava me roubando. Então, o povo estava roubando? Estava, mas estava roubando porque os líderes também já estavam roubando. Então, leia a profecia do capítulo 2 para frente, capítulo 2, versículo 1. Aí você vai ter um contexto. Então, é um crime, né, o pastor usar esse texto no púlpito para acusar a igreja de que está sonegando, quando na verdade não. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Olha aí. Aí o professor de língua portuguesa, o Samuel, aí, né? Esse para quê determina o quê? Uma finalidade, né? Qual é o nome disso em língua portuguesa? A preposição, né? Então, para quê determina o quê? Uma finalidade. A finalidade é para que haja mantimento na minha casa. Então, tá aí. É uma procura pelo resgate do equilíbrio, né? Ou seja, quem tem muito não vai sobejar e quem tem pouco vai desfrutar. Porque o dízimo, quando foi instaurado no Antigo Testamento, lá no comecinho, como é que era? Eu tenho uma fazenda e vocês trabalham comigo na fazenda. Então, vocês me ajudam a produzir riqueza. Na hora de pagar o dízimo, o que era para fazer? Todos nós, eu sou dono da fazenda e vocês me ajudaram com esse plantio que Deus deu uma safra fantástica. Vamos lá na presença do Senhor, a gente monta uma mesa, todo mundo come. Todo mundo desfruta da riqueza que ajudou a produzir. Né? Era assim que se pagava o dízimo no Antigo Testamento. Então, era um desfrute de todo mundo. Vocês ajudaram era o que a gente chama hoje nas empresas modernas, né, de quê? Distribuição de lucros. Só que a distribuição de lucro hoje o pessoal faz sem ser crente. Mas era mais ou menos isso. A ideia era o quê? Equilibrar. E aí o Antigo Testamento fala de mais de um tipo de dízimo, né? Tinha um dízimo para aquelas cidades que estavam afastadas de Jerusalém,
era destinado para o levita, tinha o dízimo da monarquia. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, senão vai tomar bastante tempo, né? Muito mais tempo do que o necessário aqui. Mas, grosso modo, é isso. Então, tem aí. Deuteronômio vai falar a respeito de dízimo quando entrar na Terra Prometida. Então, vai estabelecer essa questão da justiça, que é outra palavra no Antigo Testamento, que tem várias conotações. A justiça também fala da justiça do povo, da distribuição dessa riqueza. Então, são aspectos que muitas vezes não aparecem na pregação. O que aparece vai ser só o pedido e uma contraparte que muitas vezes tem que obedecer cegamente e tudo mais. Bem, justiça na Bíblia sempre tem um propósito comunitário, né? Acumular apenas para si é muito contrário ao que o Evangelho diz, né? A generosidade tem que ser voluntária. No Novo Testamento, a regra não é um percentual fixo. Eu gosto de provocar as pessoas, porque, principalmente, eu venho do meio pentecostal, e no meio pentecostal se costuma dizer muito isso, né? Eu sou guiado pelo Espírito, o Espírito está dirigindo. Então, uma vez eu li um livro, o cara escreveu o seguinte, né? Engraçado, a gente gosta de falar que é guiado pelo Espírito, mas se o Espírito disser assim, dê 50% do seu salário, a pessoa vai falar, o sangue de Jesus tem poder, né? É o inimigo que está falando no meu ouvido. Nessas horas, a pessoa não é guiada pelo Espírito, não, né? Mas por que não pode? Se a gente é guiado pelo Espírito, por que o Espírito Santo pode falar, dê 90% esse mês, fique com 10%, né? Então, quando todas as necessidades forem sanadas, né, quem sabe o Espírito Santo pode dizer, olha, esse mês não precisa trazer dízimo nenhum, porque não está havendo necessitados dentro da igreja. Mas quem é que quer correr o risco desse, né? A Bíblia, ela tem a sua própria pauta, né? Essa pauta, ela não pode ser roubada aí nem por direita, nem por esquerda. Ela fala, sim, em ajudar as pessoas, em manter o equilíbrio, em socorrer os necessitados, sempre falou sobre isso, né? E, embora se costume usar a Bíblia para defender uma pauta de um lado por outro, eu adoto aquela expressão chamada economia fraterna, né? A Bíblia tem a sua própria pauta, ela não é nem de direita e nem de esquerda. Eu acho que ela é um pouco mais de direita, mas hoje em dia todo mundo quer sequestrar um pedacinho da Bíblia aí, e eu imagino que não é por aí, o caminho não é por aí, não. Essa economia fraterna a gente precisa dar atenção. A Bíblia fala muito de dinheiro, sim. Uma vez eu ouvi um sujeito, para justificar que ele estava pedindo uma oferta bem extorsiva, ele falou, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. É verdade, só que nem sempre ela está aprovando, né? Jesus criticou muitas vezes o acúmulo, Tiago criticou o acúmulo, né? E Paulo também fez as suas críticas lá a respeito do acúmulo que não tem generosidade. A pessoa pensa só em si e não pensa, não apoia a missão, não apoia a igreja em nada, não apoia o ensino, não dá oferta para nada, né? Então, é nesse sentido que eu propus esse tema aí. Claro, o título é marqueteiro, porque a gente precisa fazer as pessoas lerem, né? Você pega um livro do Hernandes Dias Lopes, né? Todos eles são títulos, você fala assim, esse cara é neopentecostal, né? Mas não, quando você vai ler o livro ali, é Bíblia pura, né? Então, o título, às vezes, a gente precisa usar um pouquinho de técnica de marketing para poder chamar a atenção das pessoas, porque senão a gente escreve coisa boa e não é visto, né? Eu trabalhei para um homem, a Bom Pastor, ele falava, tinha uma gravadora, na época era a maior gravadora da América Latina, evangélica, né? Ele falava, a gente bota um ovo de codorna, não, a gente bota um ovo de avestruz e canta que nem codorna. O povo aí bota um ovo de codorna e canta que nem avestruz. Então a gente precisa falar mais alto que eles, porque os produtos da gente são bons, então a gente precisa avisar, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido um pouco alguma dúvida de alguém. E estamos aí abertos para conversar, dialogar, tirar dúvida, ver os prós, ver os contras, aceitar a crítica. Liga aí, Samuel. Volta a bola para o teu pé.